vamos lá, chega de palhaçada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa última semana a gente vai falar do tão famoso e tão, às vezes, detonado Marx, né, que é o grande pensador do comunismo. Então, na semana passada, a gente viu lá os vídeos sobre o início das ideologias de esquerda, toda a questão do surgimento delas. Hoje a gente vai ver o pensamento do Karl Marx. Eu acredito que o nome Karl Marx não seja estranho para vocês. Eu citei nos vídeos da semana passada, mas eu acredito que o nome Karl Marx não seja estranho para vocês, porque é um nome bastante conhecido. Até porque vocês não veem só em filosofia, vocês veem o nome do Marx em história, provavelmente em geografia, em sociologia. O Marx é figurinha carimbada das ciências humanas. Para vocês verem, né? Eu estou exatamente aqui nessa prateleira, a segunda prateleira da janela para cá, todos os livros ali da parte de cima, que tem umas coisas meio coloridas, vermelho, preto, é que eu estou tentando mostrar e visualizar, são todos os livros ou do Marx ou que de alguma forma fazem referência a ele, né? Então, uma boa parte está lida. Não li todos, mas eu li a maior parte dos livros que eu tenho do Marx, né? Bom, o Marx é um pensador alemão, ou prussiano, mais exato a gente falar, porque a Alemanha ainda não estava unificada, assim como Kant, né? Do século XIX, e é um pensador que causa bastante polêmica, embora, para quem é pobre, não deveria causar tanta polêmica, né? Que tem adesão de muita gente, tem oposição de muita gente, né? Ele é um dos pensadores que é o originador do comunismo, por isso que eu comecei com aquele meme. Apesar do meme em si não dizer muita coisa, mas acho que ajuda a gente a partir dele para iniciar. E com o hino da União Soviética, que eu acredito que vocês também já devam ter ouvido. Na verdade, as duas coisas atualmente vêm muito associadas. Mas vamos lá. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouco da visão antropológica do Marx, então, ou seja, a visão de ser humano que ele tem, e no segundo vídeo, das consequências dessa visão na questão econômica. O Marx é o pensador, como eu já disse, originador do comunismo, na verdade, do que a gente chama de comunismo científico ou socialismo científico, porque a gente tem três formas de socialismo. A primeira delas é o socialismo utópico. Então, antes ali do Marx, ou mesmo no mesmo período que ele, existia uma série de pensadores, né, que defendiam uma sociedade mais justa, tal, mas nunca fizeram uma análise profunda do capitalismo. Então eles propunham que era necessário superar o capitalismo, né, sair do capitalismo, tal, muitas vezes relacionados, inspirados pela ideia de solidariedade, de caridade, mas não iam muito mais além disso. O Marx, junto com Engels, né, a gente sempre fala Marx, mas o Engels também é uma figura importante. Não separei a imagem dele aqui, mas eu vou colocar também, porque eu estou sendo injusto com o Engels. O Marx, junto com Engels, vão criar o que a gente chama de socialismo científico, porque ele parte de toda uma análise do capitalismo, da economia, para fazer sua proposição, e a gente tem o chamado socialismo real, que foram os regimes que existiram, a gente tem alguns aí que ainda existem, Cuba, China, né, que ainda existem, que se inspiram nas ideias do Marx para organizar a sua sociedade, né? Então vamos lá. O comunismo, acredito como vocês sabem, é um regime que sofre muitas críticas. Hoje a gente tem o medo, como diria o Marx lá no Manifesto do Partido Comunista, parece que existe um espectro que ronda o mundo, que é o espectro do comunismo, mas infelizmente falo porque eu sou comunista, né? Sou grande adepto das ideias comunistas, que infelizmente nós estamos bem longe de qualquer tipo de estabelecimento de uma sociedade comunista no Brasil. Quando eu falo que eu sou comunista, não necessariamente vocês precisam seguir essa ideia. Eu sigo, eu levo em consideração, porque eu acho válido. Acho que a forma como o comunismo coloca traz para a gente uma abordagem bastante profunda do que a sociedade deve ser. Mas vamos lá, já enrolei bastante, vamos falar propriamente do Marx. Então, Karl Marx, pensador
Primeiro vamos lá para a fotinha do Marx. Esse é o Marx. Acredito como da mesma forma que o nome vocês já devem ter ouvido falar, vocês também já devem ter visto a foto dele. Karl Marx é uma figura bastante conhecida, porque, enfim, sua obra é bastante extensa. Ali tem os livros, como eu mostrei para vocês, não são os únicos. Ele faz uma abordagem e uma crítica bastante profunda da sociedade capitalista. Para começar, então o filósofo alemão ele não é só filósofo, ele tem estudos na área da sociologia, na área da economia, né? Ele é um pensador bastante completo dentro do contexto que ele vive. Nas vertentes da esquerda, né, o Marx ele vai se destacar em cima daquilo que eu falei para vocês, porque ele senta para estudar os economistas que tinham passado antes dele. Ele vai ler Smith, ele vai ler David Ricardo. Então, os pensadores que de alguma forma se dedicaram a falar sobre a ideia da geração do valor, da geração da riqueza, ele vai se propor a estudar. Lembram lá, o Smith tem sua obra chamada A Riqueza das Nações. Então, ali ele tem toda a análise sobre como surge a riqueza e tudo mais. E ele faz aquela análise que eu não expus lá tão bem no vídeo dele, que eu achava que não valia a pena naquele momento, da questão do valor. Né? O valor de uma mercadoria está muito associado ao quanto de trabalho você põe numa mercadoria. Por que de repente, sei lá, uma maçã custa mais barato do que um iPhone? Né? A maçã, basicamente, qualquer um pode produzir. Você vai lá, você tem na terra, planta, tal, acabou. Né? Mesmo a maçã sendo muito mais útil do que o iPhone. Né? Afinal, a maçã me alimenta. O iPhone pode ter sua utilidade, mas não é uma coisa necessária. Agora, o iPhone ele tem toda uma questão de trabalho que vem em cima dele, que é colocado para se produzir um iPhone, que você não tem para a maçã. Isso faz um produto valer mais do que o outro. Então, trabalho empreende, agrega valor a um determinado produto. Quanto mais trabalho eu tenho para fazer, mais caro ele vai ser vendido. Basicamente é isso que é uma das ideias defendidas pelo Smith. O Marx vai partir muito disso para fazer a análise da sua abordagem e tal. Mas vamos lá, vamos avançando para a gente poder tentar entender isso um pouco mais claramente. Então ele faz uma análise dos economistas da época e, além de fazer uma análise dos economistas, ele também percebe que existe uma opressão que é material, que é real, concreta. Por isso, não somente as ideias são necessárias para a mudança. Isso é uma coisa importante. O Marx ele fazia parte, num primeiro momento da vida dele, de um grupo chamado dos Jovens Hegelianos de Esquerda. Então, era um grupo de pensadores ali na Alemanha que acreditava que mudando as ideias, você muda a sociedade. E o Marx percebe que não é só isso. Não dá para mudar só as ideias. Você precisa ir mais além. Né? Você precisa mudar a sociedade para mudar as ideias. Né? Então você precisa construir toda uma mudança mais profunda nas condições materiais da sociedade para você depois mudar a estrutura e as ideias e tudo mais. Então, essa frase, que é de uma obra do Marx chamada Tese sobre Feuerbach, né? Feuerbach é um filósofo. Aliás, eu citei o Feuerbach, se eu não me engano, quando eu falei de filosofia e religião. O Marx é mais ou menos do mesmo período do Feuerbach. O Marx vai falar sobre o Feuerbach essa frase. Os filósofos até agora se preocuparam em explicar o mundo, a tarefa agora é transformá-lo. Então, ou seja, ele faz toda uma crítica da tradição filosófica, de forma especial a tradição filosófica alemã. Não vamos achar que é toda a filosofia. Mas ele faz uma crítica de toda a tradição filosófica, dizendo que a filosofia, isso principalmente na Alemanha, ela tem muito uma grande preocupação em fazer explicações teóricas e tal, e achar que isso pode mudar o mundo. A filosofia não pode ficar só nisso, ela precisa partir para a transformação. Se envolver com a organização da população. Então o filósofo tem que de alguma forma estar envolvido com a organização da população para mudar a sociedade, transformar a sociedade.
Compreender o homem é uma tarefa inicial, mas deve levar a uma ação de luta. Praxis, união entre teoria e prática. Então é isso. O Marx ele defende que há uma necessidade de você ter um estudo, ter uma análise, ter uma teoria, mas essa teoria ela não pode ficar só na teoria. Ela precisa levar a uma transformação. É o que ele vai chamar de praxis. É a teoria iluminando a prática, a ação, para que haja mudança. Então, ou seja, de alguma forma, vamos fazer aqui um paralelo, tem uma forte relação com o que foi pensado lá pelos franceses, pelos iluministas, principalmente os franceses, que aconteceu na Revolução Francesa. Os iluministas analisaram a sociedade que tinha, fizeram um estudo, propuseram novas ideias, houve a revolução que colocou em prática aquelas ideias. O Marx está colocando a mesma coisa, né? Só que aí, lógico, do lado do proletariado, como eu falava lá na semana passada. O proletariado, ele precisa, né, também ter uma análise, precisa haver uma análise da sociedade. Essa análise parte da crítica do capitalismo e, a partir dessa crítica, entender para se construir a nova sociedade. É dentro disso que vai surgir a antropologia marxiana. Aqui eu vou usar marxiano ao invés de marxista, porque marxista muitas vezes dá a entender que é envolvido com a ação partidária. Aqui eu estou pensando no pensamento do Marx, que lógico tem ligação com a ação dele. O pressuposto inicial da filosofia do Marx. O homem é um ser do trabalho. Então vamos lá. A gente via nos vídeos, né, do Hobbes, do Platão, que eles tinham uma visão de ser humano. O Marx também tem uma visão de ser humano. Para ele, nós, seres humanos, nós somos seres do trabalho. Nós somos seres que transformamos a realidade à nossa volta. Então tá ali, a humanidade se realiza através da sua possibilidade de transformar a realidade, imprimindo-lhe características. Aí eu pus ali criatividade. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando eu vou fazer alguma coisa por minha conta, eu tenho a total liberdade para fazer do jeito que eu quiser. Vamos pensar um pouquinho nessa situação que eu estou vivendo agora de ter que produzir as videoaulas. Eu tenho uma liberdade para produzir a videoaula do jeito que eu quero. É lógico que eu estou seguindo um currículo, não sou eu que estou determinando os temas, mas eu estou determinando como eu vou trabalhar. Eu tenho uma liberdade para fazer isso. Né? Até porque o Estado, né, todos os problemas que ele possa ter, ele me dá essa liberdade, não fica fiscalizando. Vamos supor que, sei lá, eu trabalhasse numa escola particular que tivesse me mandando fazer a mesma coisa, só que eles me dessem um roteiro para seguir. Eu não tenho essa liberdade. Eu já não teria essa liberdade. Então o Marx está colocando aqui, vamos pegar, segura esse exemplo que depois ele vai voltar. O Marx está colocando essa situação nesse sentido. Qualquer tarefa que a gente faz e que a gente se realiza, ela é uma tarefa, ela é um trabalho, né? E esse é o verdadeiro trabalho, porque eu me realizo naquilo que eu estou fazendo. Né? Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu faço quando eu quiser. Né? É lógico, aqui eu tenho um compromisso com vocês e tal. Mas vamos supor que, sei lá, me desse no saco e eu não quisesse mais fazer videoaula. Eu poderia parar. Até porque, como isso não é uma obrigação, eu não fui obrigado a fazer, eu estou fazendo porque eu quero e por consideração aos alunos, eu poderia muito bem parar a hora que eu quisesse. Se de repente eu sentisse que não está sendo agradável fazer isso, eu pararia. Né? Porque eu não estou sendo obrigado. O trabalho para Marx é isso. É quando eu faço alguma coisa porque eu quero. E aí o quando, o como. É de alguma forma, voltando lá nos slides, né, a ideia de um hobby. Quando a gente pensa no hobby, aquilo que eu faço porque eu gosto, né, faço para passar tempo, né, aquilo que se faz por passar tempo, isso é o trabalho, de acordo com Marx. Produzir alguma coisa porque eu gosto. Uma pessoa que, sei lá, faça artesanato, mas não para vender. Ela faz artesanato porque ela gosta. Sei lá, vamos pensar, geralmente artesanato me vem à mente mulher, aposentada, tal, fazendo artesanato. Né? Ela vai fazer porque ela quer, tá lá de bobeira, não tem o que fazer, pega lá, vai fazer a costura, vai fazer né, sei lá, seja lá o que for que ela vai fazer. Ela faz do jeito que ela quiser, com o material que ela quiser, do tamanho que ela quiser, né? Enfim, ela tem total liberdade para fazer o trabalho. Ninguém determina
como o trabalho vai ser feito. É somente o trabalhador que determina. O problema é que na sociedade capitalista, os meios de produção pertencem ao burguês. Isso é um ponto importante para a gente entender, né? Muitas vezes, no senso comum, né, se aproxima muito o comunismo a uma ideia de dividir tudo para todo mundo. Semana passada eu gravei um vídeo para o terceiro ano que retomava essa ideia, vou deixar a referência aqui, mas basicamente o que eu vou falar, já falei lá, o que eu vou falar aqui está lá, então não necessariamente para vocês precisam assistir, mas se quiserem ficar aí para reforçar a ideia, fica aí. Não. No senso comum, existe uma ideia que comunismo é dividir tudo igual para todo mundo. E que, se eu tenho R$2.000, eu teria que dar, e aí tem, sei lá, 10 pessoas pobres à minha volta, teria que pegar meus 2.000 e dar R$200 para cada um, e enfim. O comunismo não é isso, né? A ideia do Marx não é isso. A ideia do Marx é socialização dos meios de produção. O que são meios de produção? Eu vou deixar mais claro no próximo vídeo. Mas o que são os meios de produção? Meios de produção eu vou deixar claro agora. É aquilo que a gente usa para produzir. Máquina, fábrica, ferramentas, terra. Isso que é usado para produzir. As coisas sem as quais eu não consigo produzir. Como os meios de produção, as máquinas, as fábricas, a terra, está na mão da burguesia, o trabalho se torna alienado. Né? Então, na sociedade capitalista, os meios de produção pertencem ao burguês. O trabalhador, precisando trabalhar, mas sem os meios de produção, vende a sua força de trabalho. O que é a venda da força de trabalho? Eu sou trabalhador, sou proletário. Eu não tenho nada para poder sobreviver, a não ser o meu próprio corpo. Então eu vendo a minha força de trabalho, eu vou me contratar, eu vou ser contratado por um burguês para trabalhar para ele e vou receber um salário. Eu estou vendendo a minha força de trabalho para ele. O que eu produzir não vai ser meu. O que eu produzir vai ser do burguês. Afinal, ele é o dono da máquina, ele é o dono da matéria-prima. Eu só estou vendendo a minha força de trabalho. Estou recebendo um salário. O salário que eu recebo, por eu estar vendendo a minha força de trabalho, eu não tenho como determinar os rumos da produção. Então lá, vamos pegar o exemplo que eu tinha dito agora há pouco. O primeiro exemplo que eu dei, da videoaula. Eu gravo as videoaulas porque eu quero. Não tenho obrigação de gravar videoaula porque o Estado não mandou. Tem lá o centro de mídias, tem uma série de coisas aí para vocês estudarem. Eu faço isso por, como eu disse, consideração aos alunos. Apesar de não serem todos que assistem, faço em consideração por aqueles que assistem. Por não ter obrigação, eu posso fazer do jeito que eu quiser. De repente, se eu estivesse numa escola particular, ela poderia me dar um roteiro do que eu teria que fazer. Eu já não teria tanta liberdade para fazer as coisas como eu estou fazendo aqui. Eles pagam meu salário, então eu não posso fazer do jeito que eu quero. Isso é o que o Marx chama de trabalho alienado. O que é alienar? Né? Alienar é estar fora de si. Então é aquele trabalho que eu faço porque o outro mandou eu fazer e do jeito que o outro mandou eu fazer. Não tem espaço para criatividade, não é o trabalho no qual eu me realizo. O trabalho alienado é aquele trabalho que eu tenho que fazer porque alguém está mandando eu fazer e eu não tenho a menor liberdade para definir como ele vai ser feito. Para o Marx, esse processo ele é muito importante no sentido negativo da coisa, porque é isso que me desumaniza. Porque se eu me realizo no trabalho que eu faço, voltando lá, pegando o exemplo da videoaula, pegando o exemplo da pessoa que faz artesanato, se eu me realizo no trabalho que eu faço, a partir do momento que eu tenho que fazer trabalho não porque eu quero, mas porque outro está mandando eu fazer, não tem realização. Eu não me identifico naquilo que eu estou produzindo. E aí, com a Revolução Industrial, a gente vai ver, isso eu vou falar no próximo vídeo, a gente vai ver que tem um problema ainda maior com a questão da alienação. Então o homem se torna um ser alienado. Ele não se torna, ele não se reconhece naquilo que ele produz. Esse é o primeiro grande problema que o Marx vai reconhecer na sociedade capitalista, na sociedade baseada na produção dos meios, na posse dos meios de produção concentrados na mão de um grupo pequeno e não pertencendo à sociedade como um todo.
Eu vou terminando por aqui esse primeiro vídeo, a gente passa para o segundo, lá eu vou aprofundar aí todas as conclusões às quais o Marx chega. Então, termino por aqui.